Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o texto que nos conduz à promessa da graça, que nos conduz agora após a confissão dos pecados, está no livro de Efésios, capítulo 2 também, versículo 10. Vamos ler de forma uníssona, todos juntos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Então Deus já sabe que fomos criados para as boas obras, e Deus sabe que nós estamos aqui caindo, cometendo pecados, mas Ele sabe também que quando a gente se arrepender, verdadeiramente Ele dá a mão e nos perdoa e nos tira dessa vida. Perdoados como estamos, saudemos uns aos outros com a paz de Cristo. Esse é o momento mais esperado por um grupo de pessoas aqui da ETT. Eu acho, Tem um grupo de pessoas aqui que eu achei que não tinha ninguém hoje, Tamires. Eu achei que está vazio hoje de criança hoje. Eu falei, poxa, eu vou chamar que criança aqui na frente, só estava só o Tito ali, com a mãe dele. Agora tem mais gente. Então, Pedro, já que o pastor não está aqui, você pode auxiliar aqui, chamar as crianças? Pode vir aqui, Pedro. Pedro é o ajudante oficial do reverendo Anderson. Bom dia, Pedro. Fala comigo também. Bom dia. Pedro, você pode chamar o seu irmão Emanuel? E olha, várias vezes que vai uma criança aí, só o título. Então, ó. Tito. Pode fazer a mamãe, Tito. Obrigado, Pedro. Agora nós vamos fazer a oração com as crianças. Alguma criança quer fazer a oração? Tem vontade de orar aqui? Hoje? Pedro? Você vai orar sozinho? Então, vai lá. Amém. Agora dá uma paradinha agora. Temos só uma dama hoje, Então, primeiro as damas. A dama, Ana Luz, que a Maria desceu já mais cedo hoje. A Ana Luz vai pegar a bolsa dela. Dá um stop aqui. Vamos já aqui dar um freeze na câmera aqui. Agora pode ir Emanuel, Pedro e Tito. Vai ter professor lá, Gabriel lá embaixo já. Tamires vai auxiliar também hoje. Então, obrigado a todos que estão auxiliando aí com as crianças. Agora, Diego, pode ficar de pé. Eu não sei aqui o Diego no começo, no culto. Diego, que é seminarista, pode ficar à vontade. E a gente vai iniciar agora a mensagem, Antes da mensagem, vamos fazer uma oração, não apenas para que Deus ilumine Diego, porque ele já preparou a mensagem aqui, já veio pronto, estudou a palavra, meditou, orou a Deus, mas para nós, que também somos filhos de Deus, pecadores como todos, precisamos cada vez mais que Deus nos abra a mente, os ouvidos, o coração, para que a palavra de Deus entre no nosso coração. Porque se a gente não der espaço, Deus não vai forçar. Deus quer que a gente faça tudo conforme Ele quer, assim, na suavidade. Ninguém quer que Deus entre no seu coração, na sua mente, de forma forçada. Então, se você abrir o seu coração, abrir o seu ouvido, abrir a sua mente, você vai ouvir a palavra e vai ter aquela que a gente chama metanoia, aquela mudança de direção.
aquela mudança para que tudo fique bem. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, te louvando, Senhor, te adorando, confessando o pecado, Senhor, pedindo para as pessoas que estão com dificuldades, com enfermidades. Te pedimos agora nesse momento, como já iluminaste o seminarista Diego, que veio aqui pregar tua palavra, veio aqui trazer a mensagem que tu queres para nós hoje, Senhor. Te pedimos que abra o coração e a mente de cada um de nós, para que possamos ouvir essa palavra, entender o que o nosso irmão quer dizer para nós, e o Senhor já o orientou, e o Senhor Deus vem trazer para nós através do irmão Diego, do seminarista Diego. Te pedimos, Senhor, que abençoe cada um de nós, que nos conduza no nosso domingo, neste dia, que é tão importante para todos nós, que é o dia do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, a graça e paz, irmãos, unidos aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pé nesse momento, para que leamos o texto que está em Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Eu deixei... Acredito que os irmãos aqui costumam usar a versão árabe, então eu trouxe o texto nessa versão. Diz assim o texto: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Não há pão nem água, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastídio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, e se olhava para a de bronze, sarava. Os irmãos podem se sentar. Em 1973, em Estocolmo, na Suécia, Jan Erik Olsson, um ex-presidiário, e 4 funcionários de uma agência bancária permaneceram juntos durante 6 dias. Toda essa história começou com o Olsson entrando com uma metralhadora e explosivos nessa agência bancária, que ficava na região central da cidade, de Estocolmo. Olsson disparou contra o teto e imediatamente fez 3 funcionários como reféns para tentar, em troca da liberdade deles, conseguir uma boa quantia de dinheiro com a polícia e assim fugir do país. Depois de 3 dias de sequestro, os policiais entraram no banco por meio de um buraco e conseguiram se mostrar aos reféns que estavam lá, mas logo foram descobertos pelos sequestradores, que estes sequestradores ameaçaram os reféns e atiraram contra os policiais. E depois de 6 dias, a polícia utilizou o gás lacrimogêneo, que fez com que os 2 sequestradores, porque eventualmente uma das exigências de Olsson é que um outro companheiro seu de cela do presídio também entrasse dentro da agência, fez com que esses 2 sequestradores se rendessem, sem que os reféns ficassem feridos. Uma ação bem sucedida da polícia local, mas tem uma parte curiosa dessa história. Foi que após esse incidente, a libertação dos reféns, e a prisão dos sequestradores, houve uma despedida calorosa entre os sequestradores e os reféns. Uma despedida de amizade, com trocas de abraços apertados. Inclusive, uma das funcionárias do banco, que ficou preso durante esses 6 dias, disse saber que era estranho, mas não gostaria que nada de ruim acontecesse com os sequestradores. E, pasmem, depois de um tempo, um desses sequestradores se casou na cadeia e os convidados eram os reféns, que ficaram no banco com ele. A partir desse evento, ficou cunhada a expressão que muitos já devem ter ouvido, que é a Síndrome de Estocolmo, que quer dizer que o refém, ou aquele que sofreu o dano, cria um certo afeto pelaquele captor, pelaquele que o sequestrou, pelaquele que causou o dano. E, curiosamente, esse parecia ser o caso do povo de Israel, pois esse povo constantemente olhava de volta para o Egito com apreço, desejando as coisas que eles tinham lá, se esquecendo que lá eles eram escravos e agora eles estavam em liberdade.
E exatamente o nosso texto está inserido dentro de um contexto assim. Antes da gente falar mais do nosso texto, queria que os irmãos tivessem em mente alguns aspectos desse livro de Números. Esse livro, segundo o autor Carlos Oswaldo Cardoso, que tem uma introdução no Antigo Testamento, ele diz que esse livro tem um propósito de demonstrar como Deus age em fidelidade para com a sua aliança, apesar da resistência obstinada do povo escolhido, que constantemente se afastava daquilo que Deus convidava o povo para fazer. O decreto divino de conceder a terra de Canaã a Israel seria cumprido, ainda que sob a ótica humana, retardado pela incredulidade do povo. Porque sob a ótica humana? Porque Deus ele não tem seus planos retardados. Como o presbítero disse, Deus ele não pode se arrepender. Quando vemos esse texto nas Escrituras, isso na verdade é o que a gente chama de algo para representar um sentimento muito superior. Os sentimentos de Deus não podem ser descritos em palavras humanas, então tem que ser escolhido palavras humanas que representam isso. Mas Deus de fato não pode se arrepender, seus planos não podem ser frustrados. Mas sobre a nossa ótica, era isso que acontecia, era o que acontecia com o povo de Israel. Que pela incredulidade dele, o plano era retardado, por conta da infidelidade da própria nação. Em Números, ele vai demonstrando isso de diversas formas. E ele costuma abordar em seu texto muitos desses momentos, em qual a jornada do povo de Israel pelo deserto é atrapalhada por ele mesmo. Momentos críticos ao qual o povo se levanta em rebeldia e desconfiança contra Deus. E este, por sua vez, mantinha sua palavra e reconduzia novamente Israel para o caminho da salvação. E o nosso texto acontece exatamente isso. O povo de Israel seguiu o seu caminho em direção à terra da herança. O povo de Israel seguia esse caminho, caminhava bem, e o caminho mais curto seria atravessar pelo meio de Edom. A gente vê isso no capítulo anterior. Porém, é narrado que essa nação, Edom, que eram seus irmãos, os Edomitas, filhos de Esaú, ele não permitiu essa passagem. Então Israel foi forçado a ter que contornar o território edomita. Quero que os irmãos entendam, isso significa que uma jornada de 30 quilômetros se converteu em uma jornada de 300 quilômetros. É como se nós decidíssemos agora, vamos para Niterói, e de repente a gente recebe a informação de que a ponte está bloqueada, nós não poderíamos fazer essa travessia pela ponte. E não somente isso, o único caminho que sobraria viável, nós teríamos de ir por Caxias, Magé, e ir até a região dos lagos e voltar. Foi isso que aconteceu com a jornada do povo de Israel. Ele se tornou impaciente, porque esses 30 quilômetros se tornaram 300. E com um agravante, a gente não está falando de um povo de milhares e milhares de pessoas que marchavam e caminhavam. Esses 30 quilômetros, que possivelmente seriam feitos em 2 dias, ou um dia até, se converteram em mais de 10 dias. E mobilizações, o povo deveria parar, descansar, montar acampamento, levantar acampamento, se mobilizar de novo, e essa jornada que seria algo curto, se tornou algo muito longo. E o povo se tornou impaciente com isso. Ao se deparar com essa realidade, eles se tornaram impacientes. E vale ressaltar que esse grupo já era a geração a qual o Senhor falou que entraria na terra de Canaã. Não era mais aquela nação, aquela geração a qual o Senhor que todos deitariam a terra, seriam enterrados ali e não entrariam na terra prometida. Era o povo novo, ao qual o Senhor falou, vocês entrarão. Mas esse mesmo povo cometendo os mesmos erros de seus pais. E a impaciência desse povo os levou a rejeitar a liderança de Moisés e as provisões de Deus. E chamaram o maná, o pão que descia do céu, a comida milagrosa que vinha diante deles todos os dias, eles chamaram de comida miserável. E deram a entender que seria melhor ter continuado como escravos na terra do Egito. Aqui manifestando esse zelo pelos seus captores. Em resposta à rebeldia do povo, Deus envia a serpente venenosa, onde muitos do povo morreram. E isso não foi uma reação vingativa de Deus contra o pecado, mas uma correção para a vida, pois foi por meio deste evento que houve um genuíno arrependimento ao coração daquela nação, que por sua vez foi em busca de Moisés, aqueles líderes que eles haviam rejeitado, e foram atrás dele em busca do perdão de Deus. E então, o Deus que enviou as serpentes agora proveu um caminho milagroso de cura para o povo. Ele ordena a confecção de uma cobra, que todo do povo que olhasse para ela fosse curado. Nós hoje sabemos a quem aquela serpente de bronze aponta. Aquela serpente de bronze aponta para o nosso próprio Senhor, o nosso Salvador, a Jesus Cristo. Deus proveu cura e salvação daquele povo pecador por meio daquela serpente levantada sobre uma haste diante deles.
E da mesma forma, ele também tem providenciado a salvação para nós. Hoje, por meio da cruz de Cristo, exposta diante de nós, seus filhos. Pois o Filho que foi erguido em uma cruz tem poder para salvar todo aquele que olhar confiante para aquela cruz, confiante na graça. Cristo é a providência de Deus para a nossa salvação. O nosso texto que a gente vê hoje aponta para quem nós somos. Nós vemos aqui que o homem, em sua confiança, ele rejeita Deus. Em sua autoconfiança, confiando em si mesmo. Mais uma vez, convido os irmãos que olhemos para o texto com mais atenção. No verso 4, do verso 4 ao verso 6, é dito o seguinte: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir da terra do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? A nossa alma tem fastio deste povo vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos de Israel. Quando a gente olha para esse texto e observamos o povo de Israel, durante esse tempo de peregrinação, duas coisas me chamam a atenção quando eu olho para esse povo. A primeira coisa é como na vida daquele povo o milagre era uma constante. Como cada dia, cada movimento que aquele povo fazia, eles viviam e viam milagres. Aquele povo tinha saído do Egito, tinha atravessado o mar. Havia diariamente pão caindo misteriosamente do céu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, já pensaram nisso, foram pesquisar sobre o que poderia ser o maná, e você não tem uma explicação hoje do que seria isso. O mais próximo que você tem do que é maná foi o que aconteceu numa comunidade cristã na África, eu não lembro do país agora, que passou por um período de grande fome e orou ao Senhor e também desceu sobre eles uma espécie de alimento que eles não sabiam definir o que era, e quando a seca passou, aquele alimento cessou. Na história da humanidade, o mais similar que a gente tem é isso que aconteceu, e a gente nem pode falar com certeza se de fato era o mesmo maná. Mas o fato era que a gente tinha uma multidão de centenas de milhares de pessoas acordando de manhã e sendo alimentadas misteriosamente no deserto. E eles viviam isso todos os dias. E quando eles tinham sede e reclamavam contra Deus, Deus fazia água surgir da rocha. Quando aquele povo se enjoou do maná no passado, Deus foi e enviou codornizes para aquele povo, uma espécie de aves para que eles se alimentassem. Aquele povo, quando ele tinha que marchar, uma nuvem que estava depositada sobre o tabernáculo, que era o templo naquele momento, se levantava e começava a caminhar. Aquele povo via milagres todos os dias. O milagre fazia parte da rotina dele. E a segunda coisa que me chama a atenção é que era um povo que via milagres todos os dias, rejeitava a Deus constantemente. Esse mesmo povo que via milagres todos os dias, constantemente, abandonava a palavra de Deus. E à primeira vista, temos a impressão de que esse povo era demasiadamente maligno e pecador. E que isso jamais aconteceria conosco. E que nós jamais teríamos a posição daquele povo. Mas quando começamos a observar com mais calma, a gente vê que aquele povo, que nós mesmos temos em nossa vida também muitos milagres, e ainda assim muitas vezes desprezamos a Deus. Nós esquecemos que nós saímos de casa e voltamos em segurança para os nossos lares. E isso é um milagre de Deus todos os dias, porque nada, a não ser a vontade de Deus, preserva a nossa vida. E nós vemos em notícias quantas pessoas às vezes não chegam em suas residências. Deus nos concede alimento diariamente. Nós temos o consolo diário de que fomos salvos da morte do inferno. E ainda assim, por vezes, nos entregamos ao pecado. De maneira muito semelhante a esse povo. Porque se entregar ao pecado é dizer para Deus que o que o Senhor nos tem dado não é suficiente. Então nós vamos obter isso em outro lugar. Nós vamos obter isso pelo nosso próprio esforço. O que é o pecado, senão a rejeição daquilo que Deus tem dado e tentar obter o nosso prazer por meio daquilo que não é verdadeiro prazer, por meio daquilo que não vem da mão de Deus. A semelhança daquele povo, declaramos com nossas práticas que seria melhor ter permanecido escravos no Egito. Raramente alguém vai acordar de manhã e vai falar: Deus, eu te odeio, eu abomino o Senhor, eu abomino o que o Senhor me tem dado. Dificilmente alguém vai falar isso com seus lábios. Mas o que é dito com as nossas práticas quando nós pecamos? Procurar o pecado, falhar, mentir, procurar benefício próprio, não é rejeitar aquilo que tem vindo da mão de Deus?
Ainda que Deus tenha nos resgatado e nos trazido da morte para a vida, ainda somos homens sujeitos a pecado. Como eu falei no momento de confissão, o pecado ele não é a regra da vida do crente. Ele é um incidente de percurso, mas ele acontece porque nós estamos em um processo a qual nós chamamos de santificação. Isso quer dizer que já não estamos mortos em nossos pecados, porém ainda não somos perfeitos. Porém ainda falhamos, ainda pecamos. Apesar de já ter sido salvos, ainda pecamos e falhamos. Infelizmente, isso é uma realidade em nossa vida. Por isso que domingo após domingo nós viemos aqui na igreja e um dos momentos mais importantes do culto, que eu amo muito, é o momento de confissão. Porque nós pecamos e nós temos pecados a confessar ao nosso Deus. Existe uma frase que é atribuída a Lutero que ela diz assim: pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Ele descreve bem a nossa realidade. Nós achamos que o velho homem havia morrido, mas o miserável está lá, ele nada. De tempos em tempos ele vem, ganha um fôlego e assume o controle de nós. Nosso velho homem luta constantemente para nos levar de volta ao Egito. E alguma vez a luta é tão intensa que o nosso coração deseja secretamente voltar para o Egito. Portanto, ao observar este povo desprezando a Deus, não devemos olhar com ar de superioridade. Não devemos olhar achando que nós não faríamos isso. Porque nós temos que ter em vista a nossa própria condição. Devemos enxergar esse povo como um espelho que mostra a nossa pecaminosidade. E assim buscarmos em Deus a força para lutar contra o pecado. Porque esta também é uma característica da santificação. Neste processo, nós não somos inteiramente passivos. Nós não só ficamos sentados assistindo à nossa santificação. O Berkhoff, um grande teólogo, que tem a sua teologia sistemática, a gente usa bastante ela lá no seminário, ele diz o seguinte acerca da santificação: é Deus e não o homem o autor da santificação. Porém, isso não quer dizer que no processo o homem seja inteiramente passivo. Ele pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação, pelo uso diligente dos meios que Deus pôs à sua disposição. Deus, o autor da santificação, nos chama a lutar contra o pecado. E Ele fornece as armas para isso. Apesar do pecado ainda fazer parte da nossa vida, nós somos convidados a lutar com Ele e a aniquilar Ele cada vez mais. Nesse processo que nós chamamos de santificação, amanhã estaremos mais perto de sermos parecidos com o nosso Senhor do que hoje. E hoje só estamos mais perto do que ontem, porque nós estamos progredindo em direção a Deus. E isso acontece como? Qual é a maneira pela qual nós lutamos por isso? Deus nos deu os meios para isso, a qual nós chamamos de meios de graça. Nós temos as Escrituras diante de nós. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós podemos ler as Escrituras, que é o meio pelo qual Deus fala conosco e nos mostra, nos fornece as armas para lutar contra o pecado. É o momento pelo qual nós somos tentados e Deus nos traz em memória aquele versículo que nos traz a força para lutar. Mas esse versículo só vai vir pela vida constante de leitura das Escrituras. E nós também temos acesso direto ao Pai. Nós podemos orar. Deus nos convida a nos ajoelharmos diante de Deus, a viver uma vida de oração e leitura das Escrituras. E não somente isso, nós temos os sacramentos na nossa igreja. Nós viemos aqui, mês a mês, nós participamos da mesa do Senhor, partimos o pão. E isso nos leva de volta para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Isso nos traz a memória, mas também nos reveste da própria graça de Cristo. Tudo isso é um meio pelo qual Deus nos deixou aqui. Nós devemos ser diligentes a isso. Nós devemos ser diligentes em estar aqui na casa do Senhor, com os irmãos. Nós devemos ser diligentes em nossa vida diária, acordar, ler as Escrituras e orar ao nosso Senhor e nosso Salvador. Este é o meio pelo qual Deus nos convida a exercer a nossa santificação. Este é o meio pelo qual Deus nos convida a caminhar na santificação, caminhar para o nosso Pai. Irmãos, ao lerem como Israel pecava contra Deus, lembre-se de quem nós somos, pecadores salvos pela graça. E que por diversas vezes nós, em nossa autoconfiança, negamos a Deus. Mas que ainda assim, Ele não nos abandona. E é Ele que nos santifica. E aquele que nos santifica, aquele que não nos abandona, em sua misericórdia, conduz o homem ao arrependimento. Como nós lemos aqui no verso 7, no verso 6 e 7, diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras,
que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Moisés orou pelo povo. O Deus que nos santifica não nos deixa entregue ao nosso próprio pecado. O povo havia falado contra Deus. E Deus enviou cobras venenosas ao meio do povo. Isso pode dar a impressão de que estas cobras representavam uma vingança do Senhor, uma vingança contra o pecado. Um Deus vingativo que agora vai oprimir aquele povo que ofendeu a Deus. Afinal, estes homens haviam ofendido ao próprio Deus, ao Criador, ao Libertador deles. Porém, essas cobras, elas não representam o ódio e a raiva de Deus. Elas não representam a vingança de Deus. Elas representam a misericórdia de Deus. Porque, afinal, ele poderia simplesmente ter eliminado todo aquele povo, ou entregado aquele povo à sua própria sorte, ou ter deixado aquele povo retornar ao Egito e vivendo como escravo do Egito eternamente. Não, ao invés disso, Deus proveu um evento que levaria eles a um arrependimento genuíno. Em Provérbios, no capítulo 3, verso 11 e 12, é dito: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. A repreensão do Senhor não é algo negativo na vida do crente. Ela é um sinal do amor de Deus por nós. É um sinal da misericórdia do Senhor por nós. Ela quer dizer que nós não estamos abandonados em nossos pecados. Deus ele intervém muitas vezes e nos disciplina com o único objetivo, nos trazer de volta ao caminho correto. Pois, como vimos, ainda existe uma natureza corrompida dentro de nós. E por vezes somos enganados e acabamos indo por caminhos perigosos que nos levam para longe do Senhor. Mas Deus, o Deus misericordioso, vem ao nosso encontro e intervém, mas muitas vezes de maneira dolorida. Porém, é dor que redunda em vida. Eu vou fazer uma citação do livro Peregrino. Se eu fizesse isso lá na minha igreja, em São Cristóvão, o pessoal já ia estar rindo, porque eu sempre cito Peregrino na pregação. Mas é porque é um livro muito bom. Não sei se todos os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, mas leiam. Peregrino é um livro muito bom, que fala da nossa vida como cristão. Do John Bunyan. Um livro do século XVI, se não me engano. E que ainda fala muito hoje. E o Peregrino é uma alegoria. Ela tem um personagem principal, que o nome é cristão. E esse cristão, ele representa de fato os cristãos. E da jornada dele, ele sai da cidade da perdição e indo à Nova Jerusalém, que é a vida eterna. E nessa alegoria, John Bunyan ele vai trazendo várias alegorias, várias figuras de linguagem, várias representações do que seria a vida de um cristão realmente. E você vai se identificando com a leitura desse livro. Em certo momento, o peregrino e seu companheiro esperançoso, salvo engano, estão caminhando. E tem uma bifurcação no caminho deles. Esquerda ou direita. Aí passa um ser que parecia ser alguém iluminado, alguém bem inteligente, alguém santo, e fala para eles: o caminho aqui é pela direita. E aí, eles vão pela direita. Mas lá atrás, eles tinham se esquecido que eles tinham encontrado pastores do campo que haviam dado para eles um mapa. E falando assim, siga esse mapa. E se vocês verem alguma bifurcação no caminho, olhem esse mapa e vocês vão saber por onde ir. Mas tenham cuidado com os seres aduladores. Eles parecem seres iluminados, mas na verdade só desejam o seu mal. E o peregrino, seu amigo esperançoso, espertos que são, não se voltaram ao mapa, que representa as escrituras, que representa a vida de oração com Deus. Eles seguiram o quê? O seu próprio coração. E ouviram aquele ser que era falso, e eles haviam sido alertados lá atrás, mas ignoraram. E eles foram pelo caminho da direita, junto com esse ser. E repentinamente eles caíram numa rede e ficaram presos. E aquele ser prendeu eles. Só que lá atrás veio de fato um ser luminoso. Espantou aquele ser que havia prendido o peregrino esperançoso, tirou eles da rede. E a primeira pergunta que esse ser fez foi: vocês não tinham um mapa que foi dado pelos pastores lá atrás? O peregrino cristão precisou dizer: sim, eu tinha esse mapa. E por que você não leu? Ele não teve resposta para isso. Aquele ser olhou para eles e falou: vão e voltem pelo caminho e sigam correto. Mas antes, deitem-se ao chão. Levantem suas camisas. E aquele ser luminoso
deu algumas varadas naqueles homens. É chocante a gente ler isso ainda hoje. Eu já li versões do Peregrino que tiram essa parte. Mas eu não acho que deveria ser tirada. As consequências do desvio daquele homem, eles tiveram que... do desvio dos peregrinos, eles tiveram que pagar. E eles saíram felizes porque foram corrigidos. Porque o Deus que os ama os corrigiu. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer conosco é sermos abandonados em nossos próprios pecados. Essa é a ira de Deus contra o seu povo. Não há dúvidas de que o sofrimento não é um momento prazeroso. Muito pior ainda quando a gente vê ele associado a um pecado nosso. Isso agrava o sofrimento. Porém, não podemos esquecer de onde vem a correção. E qual o seu objetivo? A correção vinda de Deus não é para a morte, é para a vida. Ela mostra as nossas fraquezas e nos traz à memória as bênçãos oriundas da mão de Deus. E assim destaca a nossa tolice de trocar esse tesouro por aquilo que é corruptível. A correção de Deus nos faz olhar para o nosso próprio Deus, nos faz olhar para tudo aquilo de bom que Ele nos tem dado. Por conta daquelas víboras, aquele povo se voltou em oração para Deus. Foi porque apareceu aquelas serpentes diante deles, eles lembraram, olha a loucura que nós estamos fazendo. Eles não foram recorrer mais aos seus próprios recursos, eles foram recorrer a Moisés. Para que Moisés orasse a Deus. Aqueles que haviam rejeitado a Deus agora estavam clamando a Ele. Aquela ação de Deus mudou o coração daquele povo. E levou aquele povo de volta para Deus. Deus soberanamente muda o nosso coração. E faz o que nós não podemos fazer por conta própria. A ação de conduzir ao arrependimento vem da mão de Deus. Portanto, devemos confiar que aqueles que foram salvos por Deus sempre serão reconduzidos por Ele de volta ao caminho. Isso não significa que o crente pode viver a vida da maneira que ele quiser, mas significa que se o crente pecar, se o crente se voltar para o pecado, o Pai o corrigirá. Isso não significa que a gente pode fazer tudo o que a gente bem entender, mas significa que se, por um acaso, nós ficarmos fracos, Deus vai nos resgatar de volta. E aqui é que reside o que a gente chama de doutrina da perseverança dos santos. A impossibilidade do crente se afastar de Deus. Não é porque o crente ele pode pecar da maneira que ele quiser que ele não vai se afastar de Deus e ele vai ser salvo. Não. É que se o crente pecar, o próprio Deus que o salvou vai retirar ele do pecado. Deus não nos deixa abandonados no nosso pecado. Nós podemos ter boa certeza. Nós não pereceremos até a vinda do Senhor. E Deus vai nos disciplinar. E glória a Deus por isso. Porque o Deus que nos corrige também é o Deus que provê a salvação por meio da sua graça. No verso 8 e 9 é dito: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a virar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vemos algo impressionante em nosso texto. Aquele que enviou a serpente, ele não as retira. O povo se arrependeu, o povo reconheceu o seu pecado, orou a Deus, mas as serpentes permaneceram ali. Deus não removeu as serpentes do meio do povo. A resposta de Deus à oração deles foi: não, as serpentes vão permanecer. Elas eram fruto do pecado deles e eles precisavam lidar com as consequências do pecado deles. Algumas coisas não são reversíveis, mas aqui é revelada a graça de Deus. Algumas falhas que nós cometemos gerarão consequências e teremos que lidar com elas. Se alguma vez nos envolvermos em fofocas e mentiras, a reversão disso não é simples. Nós teremos que lidar com as consequências disso. Teremos que assumir o nosso pecado diante de Deus, por exemplo, e diante do povo, diante dos homens. Mas o Pai não abandonou aquele povo, assim como Ele não nos abandona. Apesar de muitos pecados haver consequências, apesar das cobras continuarem ali, lembrando quem eles eram, o Senhor, em sua misericórdia e amor, proveu um meio para a salvação deles. A serpente de bronze foi levantada
diante do povo e se tornou o meio pelo qual Deus salvava aqueles homens da morte por envenenamento. Quem olhasse para elas seria curado. O que eles não sabiam, mas nós sabemos, como eu disse no começo do nosso sermão, é que aquela serpente apontava para o próprio Cristo. Em João 3, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versos 14 e 15, é dito assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Muitos dos nossos pecados têm essas consequências que não são fáceis de reverter. Consequências que nós vamos ter que aprender a conviver. Elas nos corrigem, revelam quem nós somos, mas continuam ali a nos ferir. Porém, Jesus é o nosso Salvador. Ele foi levantado. Ele foi levantado no madeiro. Morreu em nosso lugar, mas não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos e assim nos deu vida. Ele subiu aos céus e prometeu voltar para nos buscar. Nós, filhos de Adão, nascemos em pecado. O pecado residiu em nós, sempre nos levando de volta para Ele. Um dia nós encontramos a Cristo, porque um dia em seu plano divino Deus enviou o seu próprio Filho, o Filho de Deus, o Deus Filho, que veio à Terra, viveu entre nós, viveu uma vida perfeita, justa e santa. Ainda assim foi condenado por um crime que ele não cometeu. Foi condenado à morte de cruz. E subiu à cruz, onde na Bíblia é dito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O nosso Cristo, o nosso Salvador, aquele que foi santo, justo e perfeito, aquele que veio, viveu entre nós, o Deus homem, o Deus Filho, que viveu como nós vivemos, que tocou as coisas como nós tocamos, que abraçou, que chorou, que sofreu. Esse Deus homem veio, viveu entre nós de maneira santa e justa, subiu ao madeiro e sofreu uma tortura terrível e foi condenado sendo inocente. Mas aquela tortura, aquela condenação era somente parte do processo de sofrimento. A ira eterna de Deus Pai estava destinada a nós, os verdadeiros pecadores, os verdadeiros injustos. Aquela ira que cairia sobre nós caiu sobre o Filho de Deus. A cruz era parte do sofrimento, mas a ira sendo depositada no nosso Salvador foi a maior dor. A ira que estava destinada a nós caiu sobre ele. E o nosso Senhor morreu ali na cruz. Foi sepultado, mas não permaneceu morto, pois a morte não podia retê-lo. O nosso Salvador, pelo qual por suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele que recebeu o castigo que nos traz a paz. Aquele nosso Senhor e Salvador, no terceiro dia ressuscitou num corpo perfeito. E veio de novo aos seus discípulos, deixou a mensagem a nós. Subiu aos céus diante de todos eles. Mas lá em Atos, um texto lindo, a qual o Senhor promete que vai voltar. Ele subindo aos céus, e os homens pasmos, olhando o Salvador subindo ao céu, sem entender tudo aquilo que estava acreditando. Repentinamente, 2 anjos aparecem diante daquele povo e diz: por que vocês olham abismados a Cristo subindo? Porque este mesmo que está subindo há de vir em glória para vos buscar. O nosso Senhor Jesus, Ele não nos abandonou. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos ter a certeza dessa promessa. Ele há de vir para nos buscar. Nós seremos perfeitos. No deserto, os israelitas, picados pelas cobras venenosas, obtinham a cura olhando para aquela serpente. Em nossos dias, muitas vezes, somos envenenados pelo pecado, pelo nosso pecado. E por vezes adoecemos, a ponto de desejarmos a morte. A nossa esperança começa a se esvair. Achamos que talvez já não exista solução para os nossos problemas.
que não existe mais solução para o nosso pecado. Mas, meus irmãos, nesta manhã eu quero que vocês lembrem do que eu acabei de falar. Ele morreu e ressuscitou e vai voltar. Nós não fomos abandonados. De fato nós pecamos, de fato nós falhamos, mas o nosso Pai, em sua infinita misericórdia e fidelidade, por meio da disciplina, por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia, provê o caminho para nos arrependermos. Ele mesmo provê a Cristo a salvação. A nossa obra gera morte, mas a obra de Deus redunda em vida. Nós não estamos abandonados. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo. Nós saímos da morte para a vida. Somos como Israel, que era escravo do Egito, mas foi liberto e caminhou pelo deserto até a terra prometida. O pecado nos escravizou por muito tempo. Éramos oprimidos e maltratados. Havia um falso prazer. Ele se dispersava. E enganava a gente. Mas um dia Deus nos libertou e nos salvou. Não sejamos, portanto, como aqueles reféns lá de Estocolmo que se afeiçoaram aos seus captores, que se afeiçoaram aos seus sequestradores e guardaram ele no coração como amigos. Aqueles sequestradores tirariam a vida daquelas pessoas se fosse necessário. Não nos enganemos, o pecado vai nos matar. Mas se por algum motivo isso acontecer e a gente repentinamente olhar com apreço para o pecado e decidir voltar, saiba que o Deus que nos salvou não nos vai deixar entregue ao pecado, não vai nos abandonar. Ele nos corrigirá, Ele nos manterá salvo, Ele nos trará de volta. E quando isso acontecer, não tenham vergonha, não se entristeça. Olhe para a cruz de Cristo, pois lá está a sua salvação. Como está em Hebreus, capítulo 4, verso 16, se não me engano. Diz assim: chegai com confiança ao trono da graça, em tempo oportuno, porque lá existe graça para você. Cheguem com confiança ao trono da graça de Cristo, no tempo oportuno, no tempo do pecado, no tempo da falha, porque lá a graça não falta. Lá o nosso Salvador nos salva. Que possamos ter isso em nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa manhã, Pai amado, que estamos unidos como comunidade diante de Ti, Pai. Te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pela Tua salvação, Pai. Que possamos nos agarrar a ela, Pai. Nos agarrar à salvação de Cristo. Nos agarrar ao que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que possamos olhar para a cruz, Pai amado, sabendo, Deus amado, que lá o Senhor nos salvou. Essa é a nossa oração, Pai amado. Gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Diego, pela palavra, pela condução da nossa mensagem. A nossa jornal pode chamar as crianças para assumir a mensagem, para participar conosco nesse momento que é um momento também, eu acho que também muito importante no nosso culto, né? Nós tivemos a oportunidade de adorar a Deus, louvar, a oportunidade de ter um momento de silêncio, de paz, de silencioso, de oração, de confissão de pecados, de forma mais íntima. Tivemos também a mensagem que veio de Deus através do nosso pregador, o seminarista Diego. Agora nós temos a oportunidade de devolver para Deus um pouco do muito que Ele nos dá. Como o seminarista lembrou aqui, se a gente acorda de manhã, está vivo, sai de casa e volta, é Deus. A gente tem trabalho para ter o sustento da casa, a gente poder fazer essas coisas, é Deus. Tudo que a gente só faz com a permissão de Deus. Então, a gente recebe o nosso trabalho, nossa atividade, enfim, que a gente tem como renda, é uma forma de materializar isso, devolvendo para Deus, para a obra de Deus, para a casa de Deus, um pouco do muito do que Ele nos dá. E especialmente esse mês, nós temos aqui no boletim, na página 8, né, a última página do boletim aqui. Esse mês nós teremos na Marcha de Solidariedade em outubro, em prol do APCA, a Instituição de Crianças, a Associação Presbiteriana, se não me engano, Crianças da Manhã. Posso até estar errado, o Jaco pode me corrigir depois, mas uma comunidade, a comunidade camarista Neia, né, que fica essa instituição, nós sempre, anualmente, né, pelo menos uma vez por ano até mais, a gente auxilia eles com recursos, auxilia com tudo que a gente pode. Então, como a gente não tem ainda nenhum item físico, né, para doar, a gente está doando quem pode trazer sua oferta aqui, ou ter seu dízimo, enfim, a forma de dar, devolver um pouco para Deus, para a sua obra. Né? Então temos os missionários que nós ajudamos também, as famílias, tem o grupo do GAN, tem o apoio dos missionários. Cada semana nós temos um missionário que nós oramos. Então tem todo esse gama de coisas que a gente pode fazer para auxiliar
e manter a obra de Deus, manter a palavra de Deus viva, sendo pregada, como foi pregada aqui para a gente hoje, né? O texto que nos conduz agora para o ofertório está no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. Vamos ler para não ter nada como está aqui no boletim. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. todos. E a terra que elegi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Hoje, como temos feito durante a pandemia, faremos a marcha de ofertas, né? Quem tem sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, pode trazer primeiramente as fileiras finais, vai ter as fileiras para aqui para frente, né? A fileira antepenúltima, penúltima, enfim, assim por diante, até a primeira fila. E enquanto isso, vamos louvar a Deus com o hino 93, firmeza e fé. Louvemos e contribuamos.
chegando ao final do nosso culto, né? Vamos orar a oração que o Senhor deu no Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Texto de Números, né? Capítulo 6, versículos 24 e 26. Quem tiver com a Bíblia aí, ou tiver com o aplicativo, enfim, vamos ler o texto do compromisso, né? A bênção sacerdotal, a bênção arônica. Leamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então agora nós estamos nos despedindo aqui, infelizmente nesse domingo, né? Sem nosso pastor aqui, mas estamos nos despedindo. Nós podemos nos ver, nos fraternizar lá na parte na saída da igreja, vamos ter o cumprimento aqui com o seminarista, né? E que sigamos essa semana firmados, como o seminarista lembrou, na palavra de Deus, na única e perfeita salvação que nós temos, nosso caminho seguro. Ouçamos o prelude pós-lúdio em oração.